aí, galera, tudo bem? Tá começando mais um Game Shark, o seu programa aqui da Loading focado no mundo dos games. Eu sou a Bruna Penilhas e seja bem-vindo mais uma vez, Cláudio Prandoni. Tudo bem? Muito obrigado, Bruna Penilhas. Hoje vamos falar aí de um jogo que é bem amigável, amigão da vizinhança, né? Ah, é muito amigável, a gente tá aqui pra... A gente já falou sobre ele no Game Shark algumas vezes, mas a gente vai mergulhar um pouquinho mais no que é a franquia Animal Crossing. Bom, pra quem não conhece... Essa é uma série de jogos de simulação da Nintendo que foi criada por duas pessoas, Katsuya Eguchi e Hisashi Nogami. A essência dos games de Animal Crossing basicamente é colocar você, que é um humano, em uma comunidade habitada por diferentes animais antropomórficos. Qual que é a base desse gameplay, Prandas? Bom, é basicamente um jogo de convivência, né? De interagir com os outros moradores, né? Os villagers dessa nova comunidade para onde você vai. E tem uma série de atividades que você pode realizar. Dá para pescar, dá para fazer jardinagem, dá para capturar e colecionar insetos. Tem um monte de coisa aí para você escolher. E o legal do jogo também é isso, ele te dá muita liberdade, algo pelo qual a série é muito conhecida mesmo. Todas essas atividades são opções que você tem nessa comunidade junto com os outros villagers. Você não é obrigado a fazer nada disso. Então isso também leva a outro aspecto bem curioso de Animal Crossing, Bru, que é o fato de que não tem um grande objetivo, né? Não tem o final do Animal Crossing. Você vai jogando do jeito que você quiser, o quanto você quiser, fazendo a sua cidadezinha, a sua comunidade crescer e prosperar. Mas claro que para realizar algumas atividades e conseguir alguns itens, não é super fácil, né? Não é mamão com açúcar, assim. Você vai ter que conseguir dinheiro, vai ter que conseguir os bells, que é a moeda do mundo de Animal Crossing. Além disso, outra característica comum em toda a franquia, que dá um charme todo especial, é a questão do relógio interno do game. A hora e o calendário, né, o dia em que você joga no Animal Crossing, eles são configurados, são decididos de acordo com a hora e o dia no mundo real. Então, por exemplo, se você estiver jogando terça-feira à noite, no jogo também vai ser terça-feira à noite. Então isso abre espaço para vários tipos diferentes de interações, né? Por exemplo, jogar no sábado à noite é quase certeza de você ver um show do nosso querido KK Slider e assim por diante. Maravilhoso, tem vários eventos atrelados a horários, tem peixes e insetos que aparecem em horários específicos e em estações do ano específicas também. Bom, o primeiro game dessa franquia, chamado só de Animal Crossing, foi lançado para Nintendo 64 em 2001 lá no Japão, e por lá o game era chamado de Animal Forest. O primeiro Animal Crossing foi lançado no Ocidente com tradução para o inglês só um ano depois, em 2002, em uma versão para o GameCube. Foi um sucesso instantâneo no Japão e por isso que a Nintendo decidiu criar esse port para o GameCube e tentar levar Animal Crossing para o resto do mundo. Hoje a gente sabe que deu muito certo, né, Prandas? Nossa, deu certo demais. E na equipe de produção do jogo, a gente tem alguns nomes de renome, né, envolvidos. Começando pelo Katsuya Eguchi, que é um dos veteranos da Nintendo. Foi um cara que trabalhou como designer gráfico do Super Mario Bros. 3, aquele clássico maravilhoso do Nintendinho. E falando dessa versão do GameCube aí que você comentou, é curioso que na época você podia conectar essa versão do jogo com o Game Boy Advance, que era o principal portátil da Nintendo na época, para ter acesso a alguns conteúdos inéditos. Além disso, também dava para você trocar itens com outras pessoas e dividir a mesma comunidade com até outros 3 jogadores. Pois é, logo depois, em 2005, a Nintendo lançou o Animal Crossing Wild World para o console Nintendo DS, o portátil da Nintendo. Ele mantém a base do gameplay do primeiro jogo, mas a grande novidade foi justamente as partidas online, que eram possíveis graças à conectividade Wi-Fi que o Nintendo DS oferecia na época. Foi a grande revolução aí da franquia. Engraçado que hoje já é algo super comum, né? Não só em Animal Crossing, mas nos videogames, mas na época, em 2005, foi mesmo uma grande novidade. Outra atração aí importante da versão de DS, do Wild World, foi a adição da lojinha das Able Sisters, onde é possível você comprar roupas e acessórios
para os seus personagens. E depois do Wild World, foi a vez de Animal Crossing City Folk. O game chegou em 2008 pro Wii e nessa altura, galera, a franquia já tava decolando no Japão, nos Estados Unidos. O plano da Nintendo tinha dado muito certo. O sucesso desse jogo, ou um dos principais aspectos desse jogo, foi justamente os recursos que o controle Wii Remote oferecia. Ele foi bem aproveitado em algumas atividades do game, como pesca e a caça de inseto. Dava para usar o controle como vara de pescar e como a redezinha para capturar os insetos. Bem legal. Era o grande trunfo do Wii, né? Não só para Animal Crossing, mas para outros jogos também. Total, muito fofo. Mas as novidades não ficaram só no campo do gameplay, né? Também teve outras melhorias que acabaram sendo carregadas pelo resto da franquia, como novas celebrações no calendário, né? A gente teve aí a adição do Natal, da Páscoa, do Halloween, e também melhorou muito a comunicação entre os jogadores. Se na versão de DS a novidade foi a conexão Wi-Fi, no Wii, no City Folk, a novidade foi o uso do acessório Wii Speak, que era um microfone muito esquisito que você colocava em cima da TV, que servia para conversar por voz com outras pessoas que estivessem na mesma partida online que você. Olha, 4 anos depois, a Nintendo lançou outro jogo da franquia que é um dos mais populares, é o Animal Crossing New Leaf. Ele foi lançado em 2012 para o Nintendo 3DS. A grande novidade nesse game aqui é que você não é mais um simples morador. Ao chegar na cidade, a galera já te coloca como prefeito, você já tem uma baita de uma responsa, eles acham que você é o prefeito, na verdade você não é, mas eles falam, ai meu Deus, é o prefeito, e aí você assume a responsabilidade e vai com Deus. Sem pressão, mais Sem tranquila. Né? Olha, deixa eu falar, Bruno, New Leaf foi o jogo que me conquistou e ele trouxe muitas mecânicas novas, né? Foi uma grande expansão para a franquia Animal Crossing, inclusive com algumas novidades que a gente viu, né, sendo carregadas também para o título mais recente, o New Horizons. Por exemplo, algo que se repetiu, né, entre os jogos é o fato de que quando você chega na cidade, você ganha uma barraca, que aí você vai melhorando ela ao longo dos dias, até virar uma casinha, uma casona e depois uma pura mansão da ostentação. Outra parada que melhorou muito também foi todo o lance de personalização, de customização dos itens, das roupas, dos acessórios. Com o hardware e com os recursos do 3DS, os jogadores podiam criar designs próprios para usar dentro do jogo e depois compartilhar com outros jogadores. Te falar, algo que eu fiz muito no New Leaf foi criar camisas de times de futebol que o meu bonequinho fica usando. Que demais. Eu acho que, de verdade, esse foi um dos recursos mais revolucionários da franquia até chegar onde tá agora. E ainda falando do New Leaf, a conectividade online do jogo também foi aprimorada, porque com a Nintendo Network era possível trocar mensagens entre amigos, montar um grupo para visitar uma cidade e compartilhar fotos do jogo em redes sociais. Na época a galera ainda compartilhava no Tumblr. Nem uso mais, Nossa. Mas eu usava muito. E no jogo também era possível visitar a cidade de amigos e outros jogadores por meio do multiplayer online ou local. Olha, agora que a gente já falou de vários dos episódios principais da franquia Animal Crossing, vale destacar aqui um tempinho também para falar dos spin-offs, dos outros jogos derivados, né? Por exemplo, no 3DS a gente teve aí o Happy Home Designer, que é um jogo que chegou em 2015 e não foi tão bem recebido pela crítica e pelos fãs por ter uma proposta bem diferente da série principal. Aqui o objetivo é criar casas para os villagers de acordo com o gosto de cada um. É um jogo de designer de interior, Bru. Me parece interessante ouvindo, mas, bom, já vi que não teve uma média muito boa entre a galera. Outro spin-off lançado em 2015 foi o Animal Crossing Amiibo Festival. Esse game chegou pro falecido Wii U, descansa em paz, e ele é um party game que... Esse aqui foi ainda mais criticado pelo mercado. Como dá pra notar pelo título dele, o game tem uma interação direta com os amiibos, que são aqueles bonequinhos... Você tem aí, né, Prandas? O KK e a Isabelle. Mostra aí pra galera. Eu tenho, ó, aqui. Aqui tá o KK, olha ele. Lindos. E aqui também a Isabelle, dando um tchauzinho. Só que antes desses bonequinhos existirem, os amiibos da Nintendo, eles eram cartas que conectavam com o jogo da mesma forma que os amiibos bonequinhos conectam agora.
E aí, 2 anos depois, em 2017, foi a vez do Animal Crossing Pocket Camp. Esse é um game que deu mais certo e tá em alta ainda, né, Prandas? Segue em alta, acho que ajuda muito o fato de que ele é um game mobile, né, para dispositivos com Android e iOS. É de graça para baixar, né? Então, literalmente não custa nada para experimentar. E ele vem recebendo novos conteúdos de forma consistente desde 2017. E assim, ele acho que se deu melhor também, Bru, porque ele segue mais à risca a proposta geral da franquia. A diferença é que dessa vez, no lugar de você estar numa cidade ou no campo, né, uma vila ou algo do tipo, você está em um acampamento, né? Realmente eles diminuíram aí a experiência clássica de Animal Crossing. Além disso, o Pocket Camp ele conta com microtransações que podem acelerar o seu progresso na jogabilidade. Quando você usa dinheiro de verdade, você compra uma moeda exclusiva do jogo chamada Leaf Tickets. Olha, e só pra gente ter uma noção, os downloads de Pocket Camp aumentaram 800% quando o New Horizons foi lançado em março de 2020. É muita coisa. E um relatório feito em abril de 2020 pelo Sensor Tower informou que o Pocket Camp já ultrapassou 42 milhões de downloads desde 2017 e gerou pelo menos 150 milhões de dólares em receita para a Nintendo. Não é um sucesso aí da mobile da Nintendo, o jogo do Mario Kart de Fire Emblem renderam muito mais, mas mesmo assim, né? É dinheiro entrando para Nintendo, tá valendo. Bom, olha, no próximo bloco a gente vai falar sobre Animal Crossing New Horizons e por que a gente ama tanto esse jogo, por que ele é um sucesso. Então não sai daí que o Game Shark já volta.